Bom dia para você, começando o nosso café, né? Um pouquinho atrasados aqui, mas nós estamos, para a glória de Deus, dando início ao nosso café com palavra, né? Eu desejo que você tenha um dia excelente, um dia extraordinário na presença de Deus, que o Senhor Jesus te faça sobressair em todas as situações no decorrer do seu dia, que você seja, em nome de Jesus, iluminado através da palavra, e que a presença do nosso Deus esteja contigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Bom dia, Eliane, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui acertando a iluminação, o tempo está muito escuro, muito escuro. Eu passei aqui um tempão aqui tentando acertar a iluminação. Mas nós vamos dar seguimento, né, dentro da palavra de Deus, dentro do que Deus tem colocado no nosso coração, né? Eu convido você a pegar o seu cafezinho, a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, né? Que o Senhor Jesus ele venha falar no seu coração, no íntimo do seu coração. Deus venha ministrar a tua casa, o Senhor venha fazer coisa grandiosa na sua vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Há uma necessidade de nós estarmos o quê? Grudadinho na presença de Deus. Nós devemos estar 100% na presença do Senhor para que Deus venha trazer sobre nós, né, as nossas respostas, que a maior resposta de todas que nós aguardamos é a salvação em Cristo Jesus. A maior vitória do servo de Deus é a salvação em Jesus Cristo, né? A maior vitória que você pode receber é ser salvo no Senhor Jesus. Então nós sabemos que todas as coisas, todas elas, né, que você vai fazer, tudo que vai ser, né, no seu dia direcionado, vai ser, né, pelo Senhor ali colocado na sua mente para que você faça daquela forma, vai fluir. Deus vai trazer coisas novas, Deus vai trazer grandiosidade na sua vida. Há uma necessidade, né, que a palavra de Deus ela seja o primeiro na nossa vida. Porque quando nós não usamos a palavra de Deus como base, né, o que acontece? Nós simplesmente, né, damos com a cara no muro. Paz do Senhor, Mabel, bom dia. Bom dia, Renato, paz do Senhor Jesus. Bom dia, vocês vão entrando. Eu passei mais de 10 minutos tentando acertar a iluminação da live, por isso que atrasou. Bom dia, Marisa, paz do Senhor Jesus. O tempo tá muito carregado, muito escuro. E eu uso aqui na minha cozinha a iluminação do dia, né? Clareia tudo aqui e fica tranquilo para fazer a live. Só que hoje tá tão carregado o tempo, tá tudo escuro, né? E também assim, se liga a energia na cozinha não fica bom, né? A imagem não fica boa. E eu fiz de tudo aqui, aí eu custei para achar uma posição, né? Em que mesmo com a ring light ligada, tava muito escuro, muito fosco. Aí eu falei, não, vou conseguir em nome de Jesus. Aí tem mais de 10 minutos, nós ficamos aqui grudados, tentando, né, fazer aqui o melhor, né? Para sair uma imagem melhorzinha, né? Porque nós precisamos fazer as coisas do Senhor com amor. Não adianta nada eu fazer por fazer, né? Você está falando no jornal sobre Castelo. Eu não vi ainda não, Eliane, mas parece que choveu bastante lá, né? Tá um tempo tão carregado, né? E eu recebi aqui alerta, né? Também, eu acredito que vocês devem ter recebido. Eu recebi alerta aqui na mensagem da Defesa Civil, alertando de muita chuva. Ontem eu vi, você falando de Castelo aí, eu vi um vídeo, né? Meu esposo me mostrou um vídeo de Castelo. Eu falei, nossa, mas já? Aí tinha até um vídeo que tinha muita água mesmo lá em Castelo. E hoje promete, né? Hoje parece que vai ser o dia todo assim, né? Então, glória a Deus por isso. Eu aproveito para plantar, né? Eu tava ali com as mudinhas de quiabo ali. Outras coisas também que eu fiz sementeira. Ontem recebi, mas graças a Deus foi. Ah, tá, entendi, Liana. Fiz sementeira, fiz algumas coisas, deixei algumas mudinhas prontas, tava aguardando a chuva, né? Então para que a gente não venha a ser murmurador, né? Quando o sol aquece demais, você vai pra praia, vai pra piscina, né? Vai se refrescar. Quando chove, o que a gente vai plantar, né? Renato aí é do campo, e ele sabe que esse tempo agora, para quem é do campo, é uma bênção de Deus, né? As coisas, tudo que precisa no campo, né? Depende de chuva, né? Tudo precisa de chuva. E às vezes a gente tem mania, né? De ficar achando que a chuva não atrapalha, a chuva só acrescenta, né? É só a gente saber se virar dentro daquilo que Deus fez para nós, né? Ah, tá, você recebeu o alerta, pois é. Então aqui na nossa região aqui hoje tá chovendo, né? O tempo tá ali, ó, muito carregado, para a glória de Deus. Aí o que? É uma sopa né? E ficar dando glória a Deus e aceitando aquilo que o Senhor ele vai fazer no nome de Jesus. Gente, nós vamos hoje no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos lá no versículo
32, Hebreus 10, 32. Nós vamos ver na palavra, né? Novamente, eu não projetei essa palavra, não planejei essa palavra, mas novamente o Senhor ele vai dando como que se fosse uma continuação da palavra de ontem, só que tipo assim, sem programar. Ontem Deus falava conosco sobre a perseverança, né? Sobre a igreja de Cristo perseverar, porque embora a igreja tivesse passado por diversas coisas, a igreja havia uma necessidade de perseverança. Eles estavam ali o quê? Desanimados, né? Porque as situações nem sempre elas são favoráveis. Mas aí o que Paulo faz? Ele vai lembrar, né? A igreja, ele fala, olha, vocês já passaram por coisas, né, piores quando vocês o que foram iluminados, ou seja, quando vocês vieram a Cristo, né, vocês passaram por coisas difíceis, mas vocês o que? Vocês venceram. Vocês até o confisco de bens, vocês venceram o que? Com alegria. Hoje, né, sem projetar, sem programar, eu estava aguardando, né, o que o Senhor queria falar. Bom dia, Rutilé, Paz, Senhor Jesus. Aguardando o que o Senhor Jesus queria falar. E o Senhor, ele fala essa palavra lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Se puder, Rutilé, se puder colocar no comentário aí, Hebreus 10, 32, eu vou fixar. A palavra de Deus, ela nos traz um alerta. Deus, ele, todas as vezes que você nem precisou ainda de algo, né? Ele começa a falar na palavra, ele começa a nos entregar os alertas ali na palavra, para que nós venhamos o quê? Receber de Deus, acatar, e aí nós... Obrigado, Tilei. E aí nós seremos o quê? Nós vamos ficar ali em paz no meio de qualquer situação. Eu sei que você está observando várias situações aí que está acontecendo, né? Não vou ficar falando aqui, que se eu falar a nossa live depois, eu não consigo, né, salvar ela costuma até cair. A gente está vendo várias situações que têm ocorrido, várias coisas que têm acontecido, e a palavra de Deus, ela nos orienta o quê? A permanecer, né? E o que diz aqui? Hebreus 10, 32. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando portaram a luta e sofrimento. Essa foi a palavra que, né, nós estávamos aqui falando ontem. Agora vamos lá no 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha só, a continuação, sem projetar, sem nada. O Senhor falou, lá no 35, você pula para o 35, vai dizer, ó, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Olha só, gente, que coisa mais linda, né? Perseverar, permanecer no mesmo pensamento, permanecer nas mesmas, né, visões ali de direcionamento a qual o Senhor entregou. Ele diz ali dentro da palavra, né? Ó, por isso não abram mão da vossa confiança. O que quer dizer abrir mão? Abrir mão é deixar escapar, é deixar ir, é deixar, né? Às vezes eu vou confiando até certo ponto, caminhando até certo ponto. Eu não sei você já deve ter enfrentado alguma situação na vida em que chega determinado tempo, chega determinada época. Bom dia, irmã Nay, paz, Senhor Jesus, bom dia, Tati. A situação ela fica tão insustentável, que o adversário vai sugerir a você abrir mão daquela confiança, né? Ele vai sugerir a você que você está confiando demais e que aquilo ali não vai acontecer. O adversário vai sugerir a você que você está esperando muito, que aquilo ali é uma coisa que está longe do seu alcance. Aquilo ali está longe de você alcançar. Você já passou por situação assim? Eu já. Aí ele vai sorrateiramente sugerir que você abra mão daquela confiança que você depositou em Deus, de que determinada situação daria certo, estaria resolvida, estaria sendo dentro da mão de Deus, gente, do poder de Deus. Não tem nada que é impossível. Se Deus ele envia o único filho, seu único filho, ele envia
para que ele fosse morto no meu lugar e no seu. O que mais a palavra de Deus vai dizer? O que mais Deus não faria por nós? Se ele deu o seu único filho. Então o inimigo ele quer fazer com que você esqueça daquela confiança no momento. O difícil de você confiar não é o dia que tá tudo bem. Né? De que tá tudo bem é fácil, você confia, você fala, não, eu vou vencer no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus vai dar certo, você fica ali. Mas quando as coisas começam a apertar, quando você vem em volta e começa a apertar, o inimigo ele vai sugerir que você tá confiando demais. Você, infelizmente, gente, ele usa até a boca de alguns que se deixam levar pelas coisas que o inimigo sopra. E ele vai falar assim, olha, você não acha que você tá sonhando demais, não? Você não acha que está sonhando alto demais, não? Você não acha que isso aí é muito, não? Essas vozes são vozes do adversário disfarçado de cuidado. Mas quando a pessoa realmente tem cuidado com você, ela vai olhar para você e falar, não, você continua. Esses dias eu ouvi tanto continua, que eu falei com Deus, falei, Senhor, que tremendo. O Senhor já havia falado comigo de formas tremendas. E Deus ele vai sempre colocando a mão dele, quando chega daí a pouco, a gente vence. Se não fosse a palavra de Deus, o seu amor não teria vencido quando o papai faleceu. E fiquei com a mamãe sem força e minhas duas irmãs ainda pequenas. É Deus purinho, tá vendo, Eliane? Olha o testemunho dela aí. O Senhor que segurou e o Senhor sustentou, né? Hoje as meninas tudo tem a família dela, né, Eliane? Todo mundo casou, tá todo mundo bem, você tem a sua família, teve seus filhos. E olha como Deus ele agiu na sua vida e tem agido e você tá aqui por causa da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vai dizer, vocês precisam perseverar. Eu vou pegar aqui a outra tradução, né? Tem outra Bíblia aqui, eu deixei para não precisar ficar chamando Sabrina. Que vai dizer assim, olha, eu fico maravilhada com a palavra, né? Eu vou pegar, eu tô na NVI, eu vou pegar aqui a Ferreira de Almeida. Lá na Ferreira de Almeida vai ter um texto um pouquinho diferente, no versículo 35, que vai dizer assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que é isso? É verdade, ser laço do cão para poder parar a pessoa. É verdade. Renato falou tudo aí. O que a palavra de Deus vai dizer? Olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Você confiar em Deus e permanecer confiando em Deus, isso tem galardão diante do Pai. Olha o que Deus promete na palavra. Olha só que coisa mais linda. Ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tá vendo essa tradução aqui da Ferreira de Almeida? Ou seja, o que é a vontade de Deus? Aqui o texto já diz. Com efeito, tem necessidade de quê? Perseverança. Quando você persevera, você está fazendo o quê? A vontade de Deus. Esse negócio de desistir de tudo, chutar o balde, falar, eu não aguento mais, tem hora que vem, a sugestão vai vir. Tem dia que fica tão difícil que você fala assim, ai Senhor, eu não aguento mais isso aqui. Não fala não confessa nos lábios não confessa. Ele vai vir e você vai falar, Senhor, eu não aguento mais. Não fala, não fala. Deus, eu creio, Pai, renova minhas forças aqui. Senhor, renova minhas forças. Aí Deus envia um crente, envia outro. Eu tô falando de crente, tá, gente? De crente. Porque quando tá difícil as coisas, você nunca conhece as pessoas. Você conhece quando você alcança alguma coisa. Você não vai conhecer ninguém quando você tá chorando. Você só vai conhecer quando você começa a ter vitória e quando você começa a triunfar. Pode ser em qualquer área, ministério, vida financeira, qualquer área. Se você começa a triunfar, você vai conhecer exatamente todas as pessoas. Porque é muito fácil eu chorar com você. Às vezes é mais fácil para mim chorar com você do que eu comemorar as suas conquistas. E quando se trata de comemorar a conquista, aí tem que ser servo de Deus. O servo de Deus, ele comemora, ele glorifica, ele dá glória a Deus, você vê o brilho nos olhos. Agora, se você, teve uma conquista, se você olhou, a pessoa já pensou duas vezes, deu aquela passada de olho assim, o Espírito Santo de Deus não tá ali. Sabe por quê? O Senhor, ele se agrada que você vença. Deus se agrada que você tenha vitórias, porque quando você tem vitória, você está glorificando o nome do Senhor. Você está dando glória a Ele, você está entregando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Aquilo que você vence, que você conquista, você está glorificando a Deus com as suas conquistas. Pode ser uma conquista na sua família, igual a Rutilete tem um testemunho tremendo, maravilhoso, de restauração no casamento dela, a qual o Senhor tanto restaurou, Deus tem feito obras maravilhosas na vida dela, na vida do esposo dela. E quantas outras pessoas o Senhor tem trabalhado dessa forma?
E Deus, ele faz o quê? Ele usa o seu testemunho para a edificação na vida de outras pessoas. Tem pessoas que estão aqui aguardando coisas acontecerem com elas e você já está recebendo. Enquanto você está recebendo e testemunhando, o que Deus vai fazer? O Senhor vai fortalecer a igreja através do seu testemunho. Você está entendendo? Quando você persevera, não é só você que vence. Vence uma multidão com você. Quando você entende o chamado de Deus e persevera, porque a palavra está falando aqui de perseverança, nós continuamos, né? Eu pensei que a gente ia para outro texto, mas não é isso, nós continuamos aqui. Ele fala, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem dia que não vai ter, mas não vai ter ninguém pulando, rodando, gritando, falando nada não. Aí Deus vai olhar para você, ele só vai falar assim, bom dia, Tunica, tudo bom? Ele só vai falar assim, olha, continua. Deus só vai falar assim, persevera, não desiste. Senhor, o que é para fazer? Continua. Deus, que direção que é para eu tomar? Continua. Tem dia que só vai ter essa frase aí do Senhor, e é ela que nos sustenta. E a palavra fala, olha, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Não importa a situação que você esteja vivendo, aquele que vem, dentro de pouco ele vai vir. Tanto, né, para nos tirar daqui e nos levar para sentar, né, nas bodas do Cordeiro, que é coisa que a gente aguarda. Ai, só de pensar o meu coração, né, salta de alegria. Eu fico imaginando. Eu imagino a mesa, eu imagino tudo que está sendo preparado, eu imagino as mansões celestiais, eu imagino mesmo, né? Eu tenho mania, às vezes, de parar e começar a pensar e de ver o céu do lado de dentro, porque não tem como você querer ir para um lugar se você não faz nem questão de pensar nele. Você fala assim, eu quero ser salvo, mas não é só ser a salvação não é só para você correr do diabo, não. Deseje algo além disso. Ser salvo não só para não ir para o inferno. Deseja participar dessa mesa, deseja participar das bodas do Cordeiro, deseja ver o rosto do Senhor. Gente, não tem coisa que eu aguardo mais na minha vida do que ver o Senhor, o rosto dele, né? Estar com o Senhor. Meu Deus, gente, que coisa tremenda. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que manter essa brasa no nosso coração, nós temos que manter essa viva esperança. Bom dia, Darlene, Pai Senhor Jesus, que bom você por aqui. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele quer isso para nós, mas nós precisamos desejar estar lá. Lembrei daquele louvor da Cassiane que fala, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor. Nossa, aí olha, chega a arrepia. É ele correr de nós. É isso aí, Renata. É ele que tem que correr de nós. Então não pense você que o reino de Deus... o reino de Deus é algo feito para um entretenimento, para um tempo em que eu vou para eu não ir para o inferno. Não, a palavra de Deus diz que aquele que esperar só nessa vida, ele é miserável. Deus quer trazer coisas grandiosas na sua vida aqui? Vai trazer. Ele vai trazer promessas na sua vida sendo cumpridas para que o nome dele seja glorificado no extremo. Que as pessoas vão olhar e falar assim, ali é Deus mesmo, porque se fosse ele, não acontecia. Aí ele vai olhar e falar, nossa, o que Deus tem feito na vida dele, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí se você desistir, o que acontece? O Senhor não se compraz em você e nem em mim. Quando a gente olha para trás, porque aqui a palavra vai dizer, olha, mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Antes fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí quando fala de fé, fala de obras também. Porque se você crê, como que você mostra que você crê? Tem que ter alguma atitude sua revelando a sua crença em Deus. Aquele que se move por fé, ele nunca se move por vista, ele se move por fé. Quando você falou comigo assim, você vai fazer live. Eu falei, Jesus... Eu fui empiando um baldinho no outro aqui, amarrando um potinho de creme e falei, Jesus, o restante o Senhor vai inteira. Sabe por quê? Deus não vai te dar tudo na hora que você quer, ele vai permitir que você participe da construção daquilo ali. E muitas vezes, as coisas que o Senhor quer que chegue na nossa mão, quer que você faça, desempenhe, ele vai permitir você passar por processos para que aquela situação ali, quando chegar ao ponto de você dar testemunho, você passou pelo processo de construção.
Porque quando você pula etapa, vem muito fácil. E aí você o quê? Não vai valorizar. Então, quando a palavra de Deus fala, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tudo que você não desiste agora está sendo plantado no reino de Jesus, no reino de Deus. Tudo que você não desiste agora está sendo na sua vida contado como aquilo que vai contribuir para a sua salvação. Aí se você desiste, né? Porque, não, gente, eu não espero só ser salva e ir para o céu, não. Não é só isso que eu espero, não. Eu quero galardão, sim. Se está escrito na Bíblia que tem galardão, teve uma época que eu acreditava na salvação, mas eu nem esperava galardão, não. Mas se a palavra de Deus diz que vai ter galardão, Senhor, eu quero receber galardão também, como diz a Bruna Carla. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa e o meu galardão. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa e o meu galardão. Deseja receber a sua coroa, mas o galardão também. Não só, eu sou salvo, eu estou em Cristo Jesus e a salvação é todo dia. O reino de Deus, a Bíblia diz, ele é tomado por esforço. É de braçada, é no esforço, é na luta, não é de qualquer jeito. O reino de Deus é conquistado todo dia. Todos os dias você vai conquistar o reino de Deus, é de braço mesmo, é na luta mesmo, é sem desistir, sem desanimar, como diz aquela musiquinha, sem parar, sem cessar, sem vacilar, é reto, é seguir em frente, é todos os dias na presença de Deus. Ah, mas tá difícil. Sim, tá difícil. Se você não estiver, né, lutando de uma área, você tá lutando em outra. E você pode ter certeza que isso aí não tem nada só a ver com o Senhor. Tem a ver com aperfeiçoar a nós. Porque tudo que nós enfrentamos, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos entregar, né, dentro de nós mesmos, ser humanos melhores. Pessoas melhores. Não adianta, como diz a vovó, querer tapar o sol com a peneira e dizer, eu vou para o céu, mas eu vou de qualquer jeito porque você vai ter surpresa no último dia. Eu vou chegar aqui e falar, não é. Você fica desse jeito aí mesmo que o Senhor entende, Ele entende. Ele entende que você não quer se esforçar, Ele entende que você não quer abandonar as práticas que você precisa abandonar e eu também. E aí ele entende isso, porque agora nós estamos infelizmente vivendo uma época em que o evangelho de Cristo está sendo distorcido, está sendo criado um campo macio para dizer que Jesus ele vai aceitar tudo. Ele não aceita tudo. Não vos amoldeis o quê? Aos padrões desse século, deste mundo. Não vos o quê? Amoldeis. O que é amoldar? Se encaixar naquilo ali. Não, tá assim mesmo, eu vou ter que arrumar uma linguagem agora para me moldar isso aqui, porque senão eu vou ser perseguido. Você vai ser perseguido por Satanás eternamente, entendeu? Verdade, todos os dias, pela misericórdia de Deus, nós vencemos. Sim, e é pela misericórdia do Senhor que Ele nos faz o quê? Resplandecer. O Senhor diz o quê? Nós somos sal da terra e nós somos luz deste mundo. Deus nos chama como o quê? Como filhos. Né? Na palavra dele, ele nos tem o quê? Como filhos. Você não é só criatura, você é filho. Você é aquele que o pai, com todo carinho, coloca no colo e fala, olha, o que você precisar, eu vou fazer para que você venha seguir. Eu vou entregar você para que você venha prosseguir. Ou seja, Deus renova nossas forças, o Senhor envia consolo no nosso coração, né? Tem alguma irmã aqui que já deve passado por dia difícil, aí você tá chorando, não tem nem lágrima mais. Vem uma paz no coração. Vem um refrigério no coração que você não tem nem de onde veio. Embora a gente estivesse ali orando, estivesse naquele tempo clamando, mas vem uma paz no coração, no meio daquela guerra, daquele choro todo. Aquilo ali cessa tudo e coloca no lugar. Quem que você acha que faz isso? Só o Senhor. Porque se fosse por nós mesmos, a gente não aguentaria. A Bíblia diz que se fosse, né, se não fosse as misericórdias de Deus,
o inimigo nos engoliria vivo, né? Bom dia, Sueli, Pai, Senhor Jesus. Ele ia nos engolir vivo. Engolia vivo. Então, por quê? As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos pelo adversário. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. O Senhor, mais uma vez hoje, preparou mais uma oportunidade para aquilo que nós erramos ontem, para aquilo que nós estávamos fazendo ontem, que não era do agrado de Deus, para que nós venhamos soltar essas coisas, entender, falar, Jesus, eu não quero. Jesus, eu não quero esse tipo de palavra na minha boca. Senhor, eu não quero essa situação aqui. Senhor, eu não quero. É verdade, o Renato está falando que se até Jesus precisou lutar contra Satanás, imagina nós. Verdade. Ali já estava mostrando tudo, né? Tudo. Jesus, ele batizado, ele levado ao deserto. Já foi levado ao deserto para quê? Para ser tentado pelo adversário. A minha filha fala... Eu lembro que antes do batismo ela ficava assim, né, mãe? Batizar e tem que ficar na oração, porque depois do batismo... Eu falei, minha filha, por que você está falando isso? Ué, mãe, a palavra, depois do batismo, é deserto. E ela, eu lembro quando ela se batizou, isso faz tempo, e depois ela avisando para a irmã dela, olha, você vai se batizar, mas depois tem o deserto. Eu vi as duas conversando, eu ria muito. Depois tem o deserto, depois do batismo tem o deserto, você tem que ficar firme. Aí eu falava com ela falou, não lembro de mim, não. Mas a sorte nossa é que tem aquele texto que diz que o Senhor Jesus, ele é o quê? O nosso quê? Consolador. O Espírito Santo, ele é o quê? O nosso consolador que nos assiste em todas as nossas fraquezas. Ele cuida de você. Seja a situação terrível que você estiver passando. Ele vai cuidar de você dentro daquela situação e você não vai perceber que você está ali enfrentando coisa tão tenebrosa, né? Eu vou deixar aqui, eu não posso... Não tem como falar tudo ainda, mas foi um dia desse, eu estava numa batalha espiritual tremenda de oração e Deus falou assim, eu vou abrir a sua visão espiritual para você ver com que você está guerreando, com que você está lutando. Fazia dias que eu abri um propósito de lascar mesmo o cano. Eu falei, é agora ou nunca. Abri esse propósito pela ordem do Senhor, né? Deus me deu a ordem e eu abri esse propósito de 21 dias. E quando chegou no 12º dia, o Senhor falou assim, eu vou abrir a visão espiritual sua. Eu vou mostrar a você com que você está guerreando. E quando Deus abriu a minha visão espiritual naquela noite, gente, vou falar com vocês, o crente tem que ter coragem. Ele não pode ser crente, né, que corre de tudo. Se você for medroso, já era. O Senhor, ele abriu a minha visão espiritual e eu vi espiritualmente com que demônio que eu estava lutando. Eu vi, assim, diante de Deus, o Senhor trouxe tudo e eu vi aquele espírito maligno terrível, aquela altura toda, aquilo tudo. E o Senhor falou assim, olha em volta. Quando eu olhei, eu vi o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor com espada em punho, o que Deus estava fazendo. Aquela noite foi batalha de oração a noite toda, mas eu numa felicidade no meio daquela batalha, porque tem hora que nem eu me entendo. Eu numa felicidade tão grande, eu cantava, eu dava glória, e já era tarde, e eu coloquei o fone de ouvido. E fui adorar o Senhor. Falei, Jesus, o que é isso? Que presença. Sabe por quê? Porque você não tem que olhar o tamanho do adversário que você está enfrentando. O que você tem que ver é o tamanho do livramento. E o anjo do Senhor, a qual Deus me mostrou ali, vencendo aquele espírito maligno. E, gente, o anjo do Senhor estava parado, com espada em punho, apontada, e acabou ali. E a gente fica ali achando, o nosso Deus vai vencer. Agora está na mão de Deus. Agora não tem nada mais para fazer. Agora está na mão de Deus. Não, na mão de Deus é no primeiro dia. Na mão de Deus é quando o problema está pequenininho ainda, que nem raiz não tem. Na mão de Deus é o primeiro lugar, é a primeira hora, é a primeira oração. E Deus, quando me deu aquela visão, eu dei, foi muito glória, né? Né, os irmãos que me conhecem sabem. Já hoje, você é assembleano? Não, não sou. Mas o ventre que me gerou foi fogo, né? Eu falo que o ventre espiritual que eu fui gerada foi no meio do fogo, porque só pode. Pelo amor de Deus, o que eu senti de poder de Deus, e eu estou ali, Jesus, o Senhor queima mesmo, o Senhor repreenda mesmo, o Senhor toca, mas uma felicidade no meu coração. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou medrosa.
Muito obrigado, porque eu nunca tive medo disso, porque se eu tivesse, hoje era o dia de correr. E eu falei com Deus, né? Agradeci o Senhor, e ali o Senhor, né, falou comigo, falou, fica essa noite ligada, e eu fiquei ligada, fiquei na oração, né? E aí, né, já pela manhã, a tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meia escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor. Me levantaram outra vez, me deram forças e eu seguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, toda honra, toda glória eu sei pertence a ti. Todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. É vitória, acabou, né? Vitória. Não tem, se você ficar, mas o diabo que está usando esse, mas é muito forte. Forte é o seu Deus, forte é o teu Pai, forte é aquele que te sustenta, forte é aquele que te levanta, forte é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Não tem aquele louvor? Não é mas é porque o inimigo faz coisas terríveis. Deus é forte. E ele já venceu na cruz do Calvário o teu adversário. Ele sim é forte e ele já despojou, ele venceu na cruz do Calvário. Entende isso? Coloca isso na sua cabeça. O seu adversário não é o homem que você está guerreando com ele. Não é o seu vizinho, é Satanás. Vai para a batalha alta, vai, alcança a região espiritual alta, começa a guerrear. Deus, eu não aceito esse demônio se levantando contra a minha casa. E ele tem que sair. Sabe por quê? A palavra do nosso Deus, ela nos garante. O jugo será despedaçado por causa da unção que paira sobre o povo de Deus. Não tem outra causa. Mas é isso, é aquilo, não. A causa é o mal é Satanás e é sobre ele. Você mira nele, aponta nele e o Senhor derruba. É assim, não adianta, não tem outra situação para você. Mas é porque fulano é demônio. E se é ele que é derrotado pelo sangue de Jesus, porque na cruz já foi o quê? Vencido. Ele já foi derrotado. E se ele já foi derrotado, o quê? O que nós falamos esses dias? A armadura de Deus. Aí se você não estiver com a sua armadura completa, aí sim eu fosse você ia temer. Porque quando você está vestido e revestido de poder, cara, se Deus é contigo, o que te falta? O que te falta se o Senhor é contigo? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é isso mesmo, mais que vencedores. Vencer, você vence com esforço, com dificuldade. Agora, mais que vencedor é só em Cristo Jesus. Porque quando você é mais que vencedor, você vence todo dia, todas as batalhas. Em Cristo Jesus não há perca. Mas e se eu perco um parente, perco isso, perco aquilo? Vamos orar, Eliane. Perco isso, perco aquilo. Até quando você perde, você ganha, porque o Senhor leva para a glória. Amém? Vamos orar? Vamos orar, porque nós falamos 1 quilo hoje. E nós sabemos que o Senhor, Ele quer o quê? Que nós venhamos perseverar. Perseverar, acreditar, continuar crendo, viver o propósito e receber a promessa do Senhor. Quando você começa a sentir o gosto do propósito de Deus, viver o propósito de Deus de verdade, que eu já tive todas as duas fases. Teve uma fase que eu falava que estava fazendo para Deus e vivendo para Deus, e aí
mesmo assim, mas eu não desfrutava. Porque por mais difícil que seja, se é uma obra que Deus colocou na sua mão, é o que Deus tiver colocado na sua mão, desfruta daquilo ali. Não pode ser com peso e não pode ser com dor. Ah, mas Jesus carregou a cruz. Sim, mas o tempo todo que Jesus esteve aqui, ele falou de perseverança, ele falou de cura, ele falou de milagre, ele falou de tudo isso, tudo. Amém, irmã Elza? Vamos orar. Ele falou de tudo, de coisas boas que você alcançaria aqui e no reino de Deus. Então vamos perseverar, porque assim o Senhor quer que a gente venha continuar acreditando. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a nossa casa, coloca a vida dos meus filhos diante de Ti. Todos três, Senhor. Gabriel ali, Pai, naquela cidade trabalhando, que o Senhor venha cobrir ele com o sangue de Jesus, guardar as entradas, as saídas, cuidar, Senhor, dele, cuidar de tudo que o Senhor tem entregue nas mãos dele. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir, Senhor, os olhos espirituais dele para que ele venha contemplar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus, eu entrego diante do Senhor, meu Pai, toda a família, Pai, do Renato. Deus, a família dele, Pai, eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor venha mover, Senhor, Pai, no espiritual, no mundo espiritual, trazendo coisas grandiosas. Pai, cadeias, correntes, que o Senhor venha arrebentar, que o Senhor venha jogar por terra todo o dardo inflamado de Satanás, Pai, contra a casa dele, lançado nessa madrugada. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda, Pai, toda obra maligna, Senhor, Deus, ao contrário, contra a casa do teu filho. Envia teus anjos, Senhor, em volta daquela casa, dessa família. Passa, Senhor, em revista, vai jogando por terra todo espírito do inferno, espírito de confusão, espírito de fofoca, calúnia contra a família dele. Ah, Senhor, Pai, contra o servo de Deus não há encantamento que ele venha perdurar. Entra, meu Senhor, Pai, nesta peleja. Entra, Senhor, nesta batalha. Revela-se o Senhor dos teus filhos de forma, Pai, extraordinária. Alcança, meu Senhor e meu Deus, os dois. Vem entrar com providência, repreendendo, Pai, este adversário, meu Senhor e meu Deus, que tem usado de mentira. Labanda, subrianda, rimanto, quilaço, manácia. Começa, meu Senhor, a fazer algo extraordinário. Entra aí, Senhor, e vai derrotando, dissipando esse espírito do inferno, a qual se levanta, Pai, com calúnia, rimando e astébia, para, Senhor, tentar lançar o que não é. Em nome de Jesus, Satanás, sai daí, pega tudo que é seu e bate em retirada desse lugar. Há poder no sangue de Jesus contra ti. Em nome de Jesus, você já foi vencido pelo sangue de Jesus naquela cruz. Desce, meu Senhor e meu Deus, Pai. Desce o Senhor, meu Pai, e começa a fazer uma obra nova no meio desta casa. Faça uma obra nova no meio desta família. Levanta-se, Pai. Aí, meu Pai, onde está essa família? E se revela. Revela que eles, Pai, estão guardados, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Pai, passa nas portas. Passa, Senhor, Pai, nos cantos da casa. Passa, meu Senhor, em volta, Pai, ó Deus, ali do quintal. Deus, forma uma cerca de poder. Uma cerca viva de poder, e tudo que fica cirandeando, Pai, as ocultas, tu vai jogando por terra no nome de Jesus. Alabassuri cantarebadácia. E manto ide comanaço ide kelemanai. Assim diz o Senhor a ti, e calabassuri comanácia. Eis que te levantei com um grande propósito, e digo eu a ti que eu estou vendo. Andaraçu ide comanaçu ide comanébia. E aquilo que tu viste, digo eu, assim é. Mas trarei diante de ti, para que meu nome seja glorificado. Pai, no nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos nesta manhã. Entra aí, meu Senhor e meu Deus, dando livramento. Eu coloco diante do Senhor toda a parentela do teu filho. Entra aí, meu Senhor, coloca as tuas mãos, estende, Pai, a tua mão e faça segundo o teu querer e vontade no dia de hoje. Que no dia de hoje tu venha, em nome de Jesus, fazer o teu desejo do teu coração. Pai, eu te peço pela vida, Senhor, Pai, da Brenda. Deus, coloca as tuas mãos nessa decisão, Pai, nessa situação a qual ela precisa resolver. Em nome de Jesus, dê direcionamento à Brenda, Pai, filha da Eliane. Coloca, Senhor, as tuas mãos também sobre a vida do Mateus, sobre a vida da Bruna, do Josimar e da Eliane. Cuida dessa casa, cuida dessa família. Levanta-se o Senhor sobre eles, trazendo, Pai, oh Jesus, a tua palavra manifesta dentro do meio desta casa. Deus, assim eu deposito a irmã Elza diante de ti, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua vontade. Ela tem, Senhor, uma perícia
e que o Senhor venha cumprir a tua vontade no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, iluminar os pensamentos, iluminar, Senhor, a ida dela nessa perícia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Senhor, a vida da Ruth Leia. Deus, restabeleça as forças, Senhor, espirituais, as forças emocionais. Pai, no nome de Jesus, coloca as tuas mãos, tira toda a tristeza do coração. Porque tem coisa, Pai, que quando o Senhor traz, quando o Senhor expõe, nos abala. Mas o Senhor é com a tua filha. O Senhor está levantando a tua filha para um novo tempo. E assim grandes coisas fará o Senhor. Assim nós depositamos também a vida da irmã Sueli nas tuas mãos. Que o Senhor venha prover alegria no coração, refrigério do Senhor. Trazer paz, trazer alegria, gozo do Senhor. Trazer felicidade nas coisas pequenas, Pai. Para que no nome de Jesus ela venha sim tomar posse de coisas grandiosas na tua presença. Cuida da tua filha. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Assim nós colocamos diante de ti, Pai. Eu agradeço, Senhor, por esse dia, por mais esse dia desse café, a qual o Senhor tem preparado. Pai, esse café tem trago refrigério no meu coração. E eu te peço força, Pai, para continuar aqui. Porque tem dia que não podemos estar aqui, mas nós sabemos que o Senhor ainda continua ministrando, porque não tem nada a ver com a minha presença aqui na live, mas com a presença do Senhor. Pai, sopra, Senhor, o café no ouvido das pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam da tua palavra, que precisam de uma oração, de um cuidado. Que o Senhor venha soprar, onde os nossos pés não podem alcançar, que a palavra do Senhor ela venha ser ministrada, que ela chegue e que alcance no nome de Jesus. Meu Deus, Deus tremendo, hein, gente? Ele se apresenta, reina e governa mesmo, e é sobre isso e tá tudo bem. Meu Deus, irmão Renato, toma posse. Toma posse, porque o Senhor está vendo, e não só vendo, também como se levantando. Eu recebo em nome de Jesus. Nossa, eu recebo em nome de Jesus, Eliane. O bom de orar por muitos é porque a gente recebe também muita oração. Deus abençoe vocês. Amanhã, né, nós não temos café. Amanhã eu tenho um compromisso, né? Eu tentei mudar o horário, adiantar o horário do café, mas ia ficar muito difícil para eu cumprir o compromisso. Então, eu fui orar ao Senhor, né? E o Senhor falando comigo, por que você está preocupada? Descansa. Né? Deus ele tem me alertado, nosso corpo precisa de descanso, né? Não sou eu que faço nada, é Deus que ele faz tudo, né? Tudo que eu vou resolver, o Senhor já foi na frente. Eu sempre tenho isso no meu coração. Jesus já passou na frente, Jesus já foi na frente. E a gente não é onipresente, onipresente é Deus, né? Onipresente é Deus, igual sexta-feira o Senhor me chamou em obra, em missão, e eu fui fazer. Então assim, não adianta nada eu ficar aqui pregando, né? Amar Deus o quê? Sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar o Senhor, mas eu preciso amar a mim também em primeiro lugar. Se eu não amar a mim, amar o meu corpo, amar meu descanso, amar, né? Saber que eu também preciso, como que eu vou amar você? Não vou amar você, entendeu? Então a gente precisa de cuidado, a gente precisa. Não, então nós precisamos do nosso tempo. Ah, mas a obra de Deus é Ele que cuida. Oh, meu Deus, é Ele que vai, né, levando, é Ele que vai cuidando. E louvado seja Deus por isso. Ó, até quinta-feira, amanhã não temos café e retornamos na quinta-feira, 7 da manhã. E para a glória de Deus, né, no nome de Jesus, nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Cristo e até quinta-feira.